Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Cristo? Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26, bem, verso de número 6. Enquanto você ler a Bíblia, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade. O Senhor Deus nos concede por mais uma vez estar fazendo uso da sua poderosa palavra. Quero ser grato a Deus pela vida dos amigos, evangelista Douglas, Raquel, Geraldo abençoado, amém? E de todos. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: assim habitou Isaac em Gerar. Vamos ler todos juntos no 3, no tempo 3. 1, 2, 3. Assim habitou Isaac em Gerar. Amém? Curva sua cabeça, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. É um costume nosso. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, amado e querido Senhor, uma vez mais aqui estamos na sua casa, Jesus, para fazer o teu querer e a tua vontade, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor, a Deus, nesta noite, que o Senhor, a Deus, venha visitar, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada pessoa que está aqui nessa noite, Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, a Deus, nessa noite, que o Senhor visita os corações, remova a tristeza, Senhor, remova a angústia, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor também, na noite de hoje, Senhor, que o Senhor venha limpar o sangramento dos corações, Senhor, daqueles que estão tristes, cabisbaixos, Senhor, na noite de hoje. Pai amado, cada oração, Senhor, cada glória a Deus e cada aleluia que o seu povo der na noite de hoje, que não suba como som sonoro até o céu, mas suba, Senhor, como flecha de fogo, ó Pai, queimando toda a potestade principal do Senhor que se opor na nossa frente, Pai. Abra as comportas do céu e derrama o teu poder nesse lugar, Jesus. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Queridos, dá a sua atenção um pouquinho. O texto que ora lemos é um texto bastante conhecido, capítulo de número 26 do livro do Gênesis. Todos nós já conhecemos a história de Isaac, mas quando eu leio o verso de número 1, eu percebo que já não inicia-se tão bem, porque não inicia-se com uma notícia muito boa, porque no verso de número 1 vai iniciar uma má notícia. A Bíblia vai dizer que houve fome sobre a terra. Então nós percebemos que já inicia o verso 1 com uma notícia má, uma grande crise se estabelecerá sobre a terra. E quando eu leio o verso de número 1, eu percebo também que Isaac é daquele tipo de crente que toda vez que a situação, toda vez que a crise o visita, ele toma decisões precipitadas. Nós iremos ver que depois que essa crise se estabelece sobre a terra, Isaac vai tomar uma decisão precipitada. E a decisão de Isaac é descer para o Egito. Nós iremos ter essa certeza, porque no verso de número 2, o Senhor irá aparecer a Isaac e dizer: não desças ao Egito. É o Senhor que está dizendo para Isaac, mas a Bíblia vai dizer que Isaac está em Gerar. Eu começo a perceber que o Senhor sonda o coração e os pensamentos de Isaac. O Senhor sondando o coração e o pensamento de Isaac. O Senhor então vai dar uma ordenância para Isaac. E a palavra do Senhor para Isaac é essa: não desça para o Egito. Quando eu vejo o sentimento de Isaac, eu percebo que todos nós já tivemos esse sentimento um dia. E eu percebo que não só nós, mas o povo hebreu já teve esse sentimento que Isaac teve um dia. No livro do Êxodo, capítulo 14, verso de número 11, nós iremos ver o povo de Israel diante de duas imagens, Baal-Zefon e Piaiote, e o povo está diante do mar vermelho. Quando o povo olha para trás e percebe que atrás do povo está vindo o faraó e os egípcios, a Bíblia vai dizer que no mesmo momento o povo irá murmurar a Moisés, dizendo: Moisés, não tinha sepulcros no Egito? Por que você não deixou que nós estivéssemos no Egito ou morrêssemos no Egito? O povo irá murmurar a Moisés. No mesmo livro do Êxodo, capítulo 16, verso de número 3, o povo já viu as maravilhas do Senhor. O Senhor já libertou o povo das garras de Faraó, e o povo viu o mar vermelho se abrir. Mas a Bíblia vai dizer que o povo está no deserto, e a barriga do povo irá roncar. A Bíblia vai dizer que o povo irá murmurar a Moisés quando a barriga rompe. E a murmuração do povo a Moisés
Moisés é essa: Moisés, por que você não deixara que nós estivéssemos no Egito? Pelo menos no Egito tinha carne para que nós viéssemos comer. No Egito nós iríamos correr com as nossas barrigas à beira das nossas panelas. O povo irá murmurar. Quando eu vejo o sentimento de Isaac, o sentimento do povo hebreu, eu entendo que todos nós já tivemos esse sentimento um dia. Que sentimento é esse? O sentimento de toda vez que a crise bate na nossa porta, toda vez que a escassez nos visita, o nosso primeiro sentimento e pensamento é lembrar da nossa vida como nós vivíamos no Egito. O povo vai lembrar do Egito. Isaac vai se lembrar do Egito. É bem verdade que estamos vivendo um momento de crise, e verdade seja dita, queridos, toda vez que falta alimento no celeiro, toda vez que falta dinheiro no bolso, toda vez que a prova nos visita, nós começamos a lembrar da nossa vida como que nós vivíamos no Egito. O povo está assim também. Olha, meu irmão, esse momento de prova que muita gente está passando e de crise, onde o desemprego invadiu o Brasil, e o sentimento do crente quando recebe essa visita do desemprego, da prova, da escassez, vai ser se lembrar da sua vida no Egito, porque no Egito tinha pancadão, no Egito tinha churrasco final de semana, rodada de cerveja para os amigos. No Egito, meu irmão, no Egito tinha amigos, visitavam a sua casa, familiares batiam na sua porta todo final de semana. Mas parece que depois que você aceitou Jesus, as coisas só têm apertado na sua vida. Mas eu venho com uma palavra de Deus nessa noite: não desça ao Egito, porque a vontade de Deus é que ele e Isaac não descessem ao Egito, mas a vontade de Isaac é descer ao Egito. Entenda, queridos, a maior vontade de Isaac é descer para o Egito. E o Egito nesse tempo era uma potência mundial, uma potência comercial. A vontade de Isaac era descer para um lugar de possibilidade de crescimento. Isaac queria um lugar de oportunidades. Estava sobre as mãos de Isaac uma caravana de mais de 380 criados. Isaac precisava descer ao Egito. Eu costumo pensar, no meu simples pensar, que Isaac ele só desce, ou seja, ele só está em Gerar para descansar os seus camelos e descansar o seu povo e dar água para os seus cavalos. Quando eu penso, meu irmão, que Isaac está em Gerar, nunca passou na mente de Isaac morar em Gerar, nunca passou na mente de Isaac se estabelecer em Gerar, nunca passou na mente de Isaac morar em Gerar. A maior vontade de Isaac era descer para o Egito, era descer para lugares de possibilidades, mas a vontade de Deus para Isaac era: não desça ao Egito. E nós iremos ver que o Senhor vai dar uma ordenança para Isaac, dizendo: mora em Gerar e eu serei contigo, meu irmão. A vontade de Isaac é descer para o Egito. A vontade de Deus para Isaac: não desça ao Egito. A vontade de Isaac é eu vou descer para um lugar de oportunidades. E a vontade de Deus para Isaac: permaneça em Gerar, meu irmão. Verdade seja dita, quando eu li esse texto, Deus me deu uma frase, e ela é bem assim: que as vontades de Deus sempre confrontará as nossas vontades. O querer do Senhor sempre confrontará os nossos querer. A maior vontade de Isaac é ir para um lugar de possibilidades, mas a vontade do Senhor é que Isaac permanecesse em Gerar. Entenda, meu irmão, a vontade de Deus, ela confronta as nossas vontades. O querer do Senhor, ele vem na contramão dos nossos querer. Olha, entenda isso, isso é Bíblia. Às vezes você nem olha para esse irmão que dá a paz para você, nem dá a paz do Senhor, mas a palavra do Senhor está dizendo: não ande apenas uma milha, ande duas. Ei, meu irmão, talvez você não quer olhar para o rosto dessa pessoa bonita que está do seu lado, mas o Senhor está dizendo: amai o próximo como a si mesmo. Quem sabe a sua vontade nessa noite é estar em casa, numa chuvinha dessa, sentado no seu sofá, meu irmão, assistindo Sabadão Sertanejo. Mas a vontade do Senhor para você: venha para o congresso, porque enquanto você está aqui, eu estou salvando o teu lar. Enquanto você... meu irmão, você não entende, mas esse momento que você está sentado aqui, Deus está libertando os seus lá da morte. Esse momento que você está aqui, para você pode ser apenas mais um congresso e ter algumas cadeiras vazias, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver Deus trabalhando ao teu favor. Coloque de pé, por gentileza.
A sua vontade, meu irmão, é estar em casa. Mas a vontade de Deus é que você adora. A sua vontade é ficar com aquela fanqueira que passa com o shortinho curto, rebolando. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma mulher de Deus para a sua vida. A sua vontade é pegar aquele MC que canta e todo mundo da sua rua já pegou ele. Mas a vontade do Senhor é: eu tenho um homem de Deus para a sua vida. Quem sabe a tua vontade, meu irmão, é um dia. Eu aprendo algo lindo. O Senhor está dizendo aqui, o Senhor está dizendo para Isaac: permaneça em Gerar. Gerar em hebraico quer dizer alojamento. Oh, meu irmão, 1997 para 1998 eu morava num lugar chamado Pantanal do Vila Mara, em São Paulo. Nesse lugar, toda vez que chovia dava enchente, e toda vez que a água caía, a gente tinha que trocar de móveis. Aí o CDHU foi lá, tirou a gente do Pantanal e levou a gente para alojamentos de madeira em Emelino, Matarazzo. Nós começamos a morar lá. Algumas pessoas saíram do Pantanal, venderam seus alojamentos e voltaram para o Pantanal. Sabe o que aconteceu? Aqueles que voltaram para o Pantanal, até o dia de hoje está tomando chuva, até o dia de hoje está trocando de móveis. Mas aqueles que permaneceram no alojamento, hoje moram em apartamento, em casas, rua asfaltada e não passam por prova. É melhor estar em um lugar que pode ser pequeno, que o Senhor nos colocou, do que em procurar de possibilidades aonde o Senhor. Deixa eu orar por você, deixa eu orar, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai amado e querido Senhor, aqui está o teu povo nessa noite, Jesus. Pai amado, quem sabe o teu povo, Senhor, quer procurar um lugar de possibilidade e de crescimento, mas o Senhor está dizendo: permaneça em Gerar. É melhor em Gerar onde o Senhor está com ele, do que no Egito onde não está a tua proteção, Jesus. Guarda eles nessa noite, Senhor. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Derrama a tua graça sobre a vida deles. É o que eu te peço e te agradeço. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Para quem não me conhece, sou o cantor Geraldo, o abençoado por Deus e por Jesus, e fiel que prometeu, e eu acho é bom. Amém? Vamos louvar o Senhor com um hino que diz: Jesus Cristo está voltando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eita, sanfona abençoada, eu acho é bom. As palmas, palmas, palmas. Eita, que eu acho é bom. O Jesus Cristo está voltando, se prepare, meu amigo, esse dia está para chegar. E se você está na prova, te prometo, ele volta que ele vai te dar. Eu acredito que Jesus Cristo tem amor, ele luta por você e vitória te dará. Mas é preciso você se arrepender pra Jesus te encher de unção e de poder. Vem pra Jesus Cristo, irmão, ele está chamando com amor no coração. Vem pra Jesus Cristo, irmão, ele vai mudar todo o teu coração. Eita, que eu acho bom. Eita, sanfoninha abençoada. Jesus Cristo está voltando, se prepare, meu amigo, esse dia está para chegar. E se você está na prova, te prometo, tem vitória porque ele vai te dar. Eu acredito, Jesus Cristo tem poder, ele luta por você e vitória te dará. Mas é preciso você se arrepender pra Jesus te encher de unção e de poder. Vem pra Jesus Cristo, irmão, ele está chamando com amor no coração. Vem pra Jesus Cristo, irmão.
Ele vai mudar todo o teu coração. Vem com Jesus Cristo, irmão. Ele está chamando com amor no coração. Vem com Jesus Cristo, irmão. Ele vai mudar todo o teu coração. Ele vai mudar, ele vai libertar, ele vai transformar todo o teu coração. Ele vai mudar, ele vai libertar, ele vai transformar todo o teu coração. Vem, vem, vem. Louvado seja o nome do Senhor.